A nossa agenda, eu vou começar aqui falando sobre o conceito de Big Data, processo evolutivo, a metodologia dos 5 Vs e para que serve o Big Data. Bom, começando pelo conceito. O conceito de Big Data é um termo que se refere aos grandes volumes de dados gerados através dos canais digitais da internet. Esses grandes volumes começaram, a ser, digamos, denominados em meados dos anos 2000 pelo especialista Doug Laney, que ele deu uma definição dos 3 Vs desse grande volume, dessa grande revolução de dados. O primeiro diz respeito ao volume, a quantidade gigantesca de dados, sejam de voz, imagem, texto, que começa a ser gerado através dos canais digitais. O segundo V é em relação a essa velocidade, essa atualização diária por minuto, enfim, que ocorre nas redes e em vários canais digitais. E a variedade desse conteúdo, dados, imagem, textos, enfim. Esse conceito ganhou essa visibilidade a partir dessa época e outros autores começaram a acrescentar outros Vs a esse conceito. 2 deles, o da veracidade e o valor que eles podem trazer para uma empresa. Estatisticamente, são gerados mais de 500 terabytes de novos dados nas redes sociais, como por exemplo o Facebook, todos os dias. Também um único equipamento de voo, ele é capaz de gerar em torno de 10 terabytes de dados a cada 30 minutos no tempo de voo. E, digamos, vários outros instrumentos, equipamentos considerados inteligentes, os IoTs, eles são capazes de gerar aí petabytes de dados por minuto, fazendo monitoramento das diferentes situações, seja de voo ou em outros condicionantes. Enfim, a partir desse tipo de dimensão de volumes de dados é que foi conceitualizado de que é um Big Data a partir de algo em torno de 500 terabytes. Se você gera esse tipo de volume de dados dentro da sua empresa, então você tem Big Data dentro da sua empresa. Aqui algumas medidas de volumes de dados. Essa consultoria anualmente ela lança, esse mapa da evolução da quantidade de dados gerados por diferentes redes sociais, diferentes canais digitais. Se vocês puderem, observar ali no Facebook, são logados 1.300.000 pessoas fazendo login a cada minuto, a cada 60 segundos. No Netflix são rodadas 764 mil horas de filmes por 60 segundos. O WhatsApp Messenger recebe em torno de 59 milhões de mensagens em apenas 60 segundos. Então aí vocês começam a ver a dimensão, do volume de dados que nós geramos por minuto, o tempo todo, ininterruptamente. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as medidas de volumes de dados. Existem alguns estudos, dessa empresa estatística, a Statler, de que em futuro próximo, em torno de 2030, 2035, nós vamos estar precisando de brontobytes para mensurar o volume de dados gerados pelos sensores, inteligentes, os IoTs. Bom, para que vocês possam ter uma noção, do que seria um brontobyte, eu coloquei aqui para vocês as medidas, que nós usamos para dimensionar volumes de dados. Atualmente, acho que todo mundo está mais acostumado a ouvir ali daquelas medidas, o terabyte, são 1.000 gigabytes, e se vocês forem reparando ali, 1.000 terabytes gera 1 petabyte, 1.000 petabytes gera 1 exabyte, 1.000 exabytes vai gerar 1 zettabyte,
1000 zettabytes gera um iotabytes e 1000 iotabytes é que vai gerar um brontobytes. Bom, para vocês verem, né, esse caminho ele não está tão longe assim e é um volume praticamente assustador de dados, mas que não dá nem para dizer que a gente não é capaz de gerar, já que hoje em dia a gente está aí gerando em torno, né, de zettabytes por minuto. Outro ponto que a gente pode observar é que nos últimos anos tem crescido cada vez mais e de uma forma exponencial os projetos que incluem, né, que envolvem Big Data, tanto de software, hardware como serviços. E isso tende a crescer cada vez mais nos próximos anos. Como a gente pôde perceber até aqui, quanto mais volumes nós geramos de informações, de dados, com certeza mais nós vamos ter, digamos, oportunidades de trabalho, de negócios, para estar usando esses dados, transformando eles e gerando benefícios para a sociedade. Então, esse crescimento exponencial é positivo para todos. É um sinal de que nós vamos ter grandes oportunidades, tanto em termos de trabalho, né, profissionais, como de melhoria, né, na qualidade de vida, à medida em que a gente consegue aí criar novas soluções para problemas da nossa sociedade. Bom, agora vamos aos 5 Vs do Big Data. Como nós vimos a princípio, o primeiro V de volume vai de encontro à grande quantidade. O segundo da variedade é exatamente aquilo que a gente comentou, né? São múltiplos tipos de dados, sejam visuais, né? Imagens, sons, textos, enfim, esses grandes volumes e grandes variedades de informação. A velocidade, né, é exatamente esse tempo rápido em que nós geramos esse volume gigantesco de dados e de informação. O quarto V, da veracidade, é exatamente um dos grandes, digamos, desafios nesse mar de informação. O que realmente é verdadeiro, né? Quais dessas informações são legítimas. Então é muito importante dentro de um projeto de Big Data você observar a veracidade, a origem, as fontes de onde surgiram essas informações. O quinto V, que é o valor, é o mais importante ainda, porque sim, um volume gigantesco de informações não necessariamente pode produzir um volume gigantesco de valor para uma empresa, né? Ele é útil para essa empresa, ele pode gerar resultados para a empresa, ele vai trazer algum benefício, né, para aquela situação, para a sociedade, enfim. Esse V é muito importante na hora de você pensar em iniciar um projeto de Big Data. Eu coloquei aqui pessoalmente mais 2 pontos, que não são Vs, mas que eu considero fundamentais para a viabilidade de um projeto de Big Data. Um desses pontos é a governança de dados. Se você tem um volume gigantesco de dados, uma variedade enorme, uma grande velocidade, né, de atualização, você precisa ter métodos, você precisa ter um processo muito claro de controle desses dados, né, de onde eles vieram, quem manipulou, como foi tratado, onde está sendo armazenado. A governança de dados é que vai contribuir e muito para gerar valor desses dados para a empresa, né, para que ele gere resultados positivos para a empresa. E um outro ponto que eu considero o alicerce principal num projeto de Big Data são as pessoas, pessoas qualificadas para atuar nessa área, porque você precisa de profissionais que realmente entendam como manipular, como tratar, armazenar, enfim, ter todo esse cuidado com esse volume gigantesco de dados para que eles possam realmente ser
úteis para a empresa e trazer resultados de uma forma positiva. Então, além dos 5 Vs, eu acrescento aí um G e um P, a governança e as pessoas, como muito importantes para a viabilidade de um projeto de Big Data. Mas você deve estar se perguntando, o que fazer com tanta informação? Bom, eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de como utilizar e se beneficiar desse volume gigantesco de dados que nós geramos por minuto. Bom, a indústria 4.0, eu acredito que todos já devem ter ouvido falar. Enfim, para os diversos setores da indústria, você ter informações coletadas através daqueles equipamentos inteligentes, né, os IoTs, os sensores do maquinário, tudo isso vai garantir para a indústria melhorias em termos de produção, melhoria em todo o processo da cadeia produtiva. Isso é muito, digamos, agrega muito valor e, digamos, otimiza grandes processos. Dentro da economia colaborativa. Economia colaborativa são todas aquelas relacionadas às plataformas digitais, como o Uber, o Airbnb, enfim, essas empresas, elas vivem de uma infraestrutura digital onde as pessoas colaboram com dados e ela vende essas informações e faz, digamos, esse meio de campo entre quem busca um produto, um serviço e quem tem o serviço, um produto para oferecer. A própria segurança cibernética, né? Para ter segurança contra ataques cibernéticos, né? Os ataques hackers, é muito importante monitorar todos os dados que trafegam na internet. As cidades inteligentes, né? O que seriam essas cidades inteligentes? São cidades onde digamos, a administração, o serviço público consegue monitorar, por exemplo, toda a malha viária, né? Todo o tráfego da cidade, a malha ferroviária, enfim, ela consegue planejar melhorias, monitorando as informações que são disponibilizadas pelos usuários, enfim, pelos veículos, pelas empresas, né, que mantenha, digamos, as vias, e ela consegue aí otimizar o serviço público. A medicina diagnóstica e preditiva também é um campo que se utiliza muito de dados. Hoje em dia é facilmente, digamos, muito fácil conseguir, seja através de um celular, de um smartphone ou de um smartwatch, as informações de batimento cardíaco, enfim, dados de uma determinada pessoa, e a partir dali, um aplicativo de saúde, um aplicativo médico, começa a dar predições a respeito do seu comportamento de saúde. Isso nas mãos de um médico, ele vai conseguir dar um diagnóstico melhor, já que ele vai ter um monitoramento bem mais próximo daquilo que está acontecendo com o paciente. E em várias outras situações, dentro de de um hospital ou dentro do serviço público, também esses dados coletados a respeito do paciente, enfim, e de como ele se comporta, dá condições de otimizar o tratamento e de prever doenças, que acaba saindo muito, digamos, melhor para todos, né? Tanto em termos de economia para o hospital, quanto, é claro, de manutenção da vida do paciente. A inteligência artificial, enfim, hoje em dia nós vivemos cercados dela e muitas pessoas às vezes nem percebem, né? Os atendentes virtuais são inteligência virtual, os serviços que você tem dentro do seu smartphone são inteligência artificial. Enfim, a inteligência artificial que otimiza esses processos, que dá respostas rápidas, ela faz isso através de algoritmos matemáticos que se alimentam desses dados que nós geramos em grandes volumes através dos canais digitais. A agricultura também se beneficia desses grandes volumes de dados, né?
Hoje em dia nós temos o que a gente chama de agricultura de precisão, que ela é baseada nesses equipamentos, nesses sensores inteligentes que coletam informações, seja do solo, seja tirando fotos de uma plantação para acompanhar a evolução, né, o crescimento daquela cultura, ou de uma criação de animais, enfim. Esses equipamentos fornecem dados e sobre esses dados são criados, digamos, diversas análises para prever, né, o processo de melhoria na produtividade de toda a cultura agrícola. Como vocês podem ver, né, o Big Data ele pode estar presente em praticamente todos os setores da economia. E, uma vez que bem utilizados esses dados, eles podem gerar um diferencial em diversos setores, otimizando processos e criando novas oportunidades. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de utilização do Big Data. Aqui eu trouxe um exemplo de utilização na área de seguros, né? Um projeto onde foi feita a análise da concorrência e as três grandes perguntas de negócios que essa empresa tinha era quão inovadores são os concorrentes, para a área de sinistro, quem teria a melhor solução e quais são os canais de atendimento mais valorizados pelo cliente na hora de adquirir um seguro. Foram geradas, né, recomendações para otimização e melhoria no processo tanto de sinistro quanto na eficácia de análise de riscos, tudo isso apoiado nas informações coletadas, né, através dos canais digitais dessa seguradora, e foi recomendado a ela que ela também adotasse um mecanismo que as concorrentes dela estavam utilizando, que é a telemetria, né, que são esses sensores nos automóveis para acompanhar a característica do motorista e com isso fazer uma análise de risco personalizada. Então, como vocês podem ver aqui, num setor de riscos, né, você tem toda essa oportunidade dentro da área de seguros para estar coletando dados e se tornando mais competitivo. Aqui um exemplo no agronegócio. Uma cooperativa agrícola tinha como desafio está, digamos, melhorando o processo dela de alimentação, de engorda e abate dos frangos, de acordo com as oscilações do mercado internacional, né, da procura e oferta pela carne de frango. Então, assim, o que eles gostariam de ter, né, o desejo, a aspiração deles no início do projeto, era que nos momentos em que tivesse, digamos, a alta no mercado, seja tivesse mais valorizada a carne de frango, ele tivesse vários, né, frangos em ponto de abate. E naquelas etapas em que a procura fosse menor, ele não precisasse, digamos, estocar a ave abatida, ele pudesse deixar os animais, né, vivos lá e, enfim, só fazendo a manutenção deles. Para isso, foram tratados, né, dados, levantamentos estatísticos sobre toda a alimentação, né, a dieta dos animais, a temperatura, hidratação, luminosidade, higiene, enfim, para garantir essa produtividade. E foram utilizadas ferramentas estatísticas, né, conhecidas como machine learning, para estar detectando as oscilações de preço no mercado, na bolsa de valores. E com isso está otimizando o processo, né, através de indicadores, para que eles aumentassem ou reduzissem os condicionantes ali da dieta das aves, para abatê-las ou não. Então, assim, aqui vocês veem, né, a utilização de dados para uma situação bem diferente do que normalmente se vê. Normalmente, né, utilizam dados para efetivar mais vendas, né, para identificar perfil de cliente. Aqui não, é exatamente para estar monitorando aí a dieta e, de certa forma, né, refletindo nos negócios dessa cooperativa agrícola.
Bom, aqui também um outro exemplo dentro do agronegócio. Nesse caso, os dados são coletados através de drones que fazem um mapeamento de toda a plantação. Eles vão tirando fotografias, né, são imagens, que são comparadas através de modelos estatísticos para poder avaliar se aquela plantação está indo bem ou se tem alguma presença de pragas, enfim, alguma instabilidade, para que possa ser tomada aí alguma ação para corrigir o problema na qualidade da plantação antes de ter alguma perda. Então, ele trabalha com imagens e modelos preditivos para estar otimizando o processo produtivo de uma fazenda. E aqui um outro exemplo já na área de saúde. Era uma empresa, uma health tech, né, uma empresa de tecnologia em saúde, que tinha um produto inovador para tratamento de dores crônicas. Né? As perguntas que ele tinha era para identificar, primeiro, provar a eficácia desse tratamento alternativo. O segundo era dimensionar o mercado dentro da área de saúde para aquisição dessa solução, né? E qual seria o perfil do comprador desse tipo de produto. Então, aqui foram analisados dados de pacientes que se trataram com os métodos tradicionais e de clientes que se trataram com esse método alternativo, para obter a informação inicial, a primeira resposta. Ele é eficaz, o quanto ele é eficaz em relação aos métodos convencionais. O segundo foi avaliar o mercado, quantas pessoas buscam tratamentos, né, de dores crônicas no país, em que regiões, enfim, quais são as diferentes necessidades. E o terceiro, dentro desse grupo de pessoas que buscam esse tipo de tratamento, né, quem realmente seria, digamos, que compraria esse tipo de produto, né? Seria a pessoa, o paciente, seria o hospital, uma clínica, né? Ou os profissionais da área de fisioterapia, enfim, com os dados coletados sobre mercado e comportamento nessa área de tratamento de saúde, nós conseguimos responder a essas perguntas de negócios. Até aqui, nós vimos o seguinte: primeiro, o termo Big Data é usado para se referir aos grandes volumes de dados. Segundo, volumes de dados com mais de 500 terabytes são considerados Big Data. Terceiro, atualmente, né, a medida mais utilizada está na casa de petabytes, que 1 petabyte é igual a 1000 terabytes. Mas em breve, em torno de 2025, está previsto que nós vamos trabalhar aí na casa de brontobytes, né? Um brontobyte, 1000 iotabytes. Bom, aqui um resuminho de que o Big Data começou com 3 Vs, que era o volume, velocidade e variedade, mas com a sua popularização ganhou mais 2 Vs, o de veracidade e valor. E aqui também nós colocamos como importante termos a governança de dados, pessoas capacitadas para viabilizar um projeto de Big Data. Vimos também alguns casos reais, né, para a utilização de Big Data para a solução de desafios de negócios em diversos setores da economia. Eu deixo aqui para vocês algumas dicas para que vocês possam, digamos, aumentar o seu conhecimento, aprofundar um pouco mais, né? Nesse nosso bate-papo aqui, eu busquei esclarecer para vocês, a princípio, digamos, os conceitos básicos e a funcionalidade básica da utilização de Big Data. Mas tem alguns livros que vocês vão poder se aprofundar um pouco mais e ter um pouco mais de conhecimento técnico em relação ao que é e como funcionam as soluções de Big Data. E também recomendo 2 filmes que é para vocês verem, né, de uma forma mais lúdica, como isso funciona na vida real, no mundo dos negócios. O primeiro filme, o Moneyball, é na área de esportes.
O segundo filme que eu sugiro, Margin Call, O Dia Antes do Fim, ele fala mais do mercado financeiro. Então, assim, você tem dois ambientes diferentes onde o Big Data é aplicado e traz soluções incríveis para esses dois setores. Espero que vocês tenham gostado. No próximo módulo, nós vamos falar sobre infraestrutura de dados. Até a próxima!